Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e tô aqui pouco tempo depois de receber a notícia da morte do ex-deputado federal David Miranda, assim, meio que sem acreditar. É um dia triste para mim, que tive o prazer, a alegria, a oportunidade de conhecer o David pessoalmente, de conversar um pouco com ele, e eu acho que é um dia triste para muitos de vocês aqui do canal. Em vários momentos, várias vezes eu aqui trouxe notícias do David, lá atrás da sua internação, também de quando o seu quadro piorou, e a gente sempre nas redes sociais, entrando nessa corrente de orações, de vibrações pela sua recuperação, pela sua melhora, o que não foi possível, Trouxe também recentemente aqui a notícia que eu disse na ocasião, uma notícia boa, porque tinha sido divulgado que ele estava se recuperando, tinha até saído da UTI, ido para o quarto. O Glenn Greenwald, seu marido, tinha divulgado isso, e a gente sempre torcendo para que ele pudesse recuperar, sair, voltar e continuar fazendo tudo aquilo que ele gostava, Uma pessoa que vivia uma vida assim em abundância, Eu vou trazer daqui a pouco o relato até emocionante do Glenn, também o que disse o presidente Lula e Ciro Gomes. Mas para quem não conhece o David ele era deputado federal, já tinha sido eleito vereador, e assim, quando ele em 2018 ele ficou ali na primeira suplência, da bancada do PSOL no Rio de Janeiro, mas o Jean Willis naquela ocasião decidiu renunciar ao mandato e foi aí para fora. Não sei nem qual que é o país que ele foi, não me recordo aqui agora, mas isso é o de menos nesse momento. E então o que aconteceu? O David, que estava na primeira suplência, assumiu o mandato de deputado federal pelo PSOL, repito, mas por volta ali do final de 2021 começaram a surgir algumas especulações de que ele sairia do PSOL, iria para o PDT, algo que se concretizou. O próprio David fez uma carta muito bonita, assim, se despedindo do partido, apontando ali algumas divergências em relação àquilo que o PSOL, vinha tendo, enfim, em vários aspectos. Não quero aqui também entrar nesse detalhe agora, e explicando, as razões pelas quais ele decidiu ir pro PDT, falando do Brizola, falando e agradecendo também de Ciro Gomes, o Ciro que era amigo, do David, é amigo do Glenn, o Ciro que, já postou várias vezes fotos do Ciro e a Gisele visitando, esse casal e a sua família lá no Rio de Janeiro. Enfim, aí o David explica inclusive a importância, de a gente ter um projeto nacional de desenvolvimento para o nosso país, para o nosso povo. E aí ele foi então para o PDT, ainda como deputado federal. E eu tenho assim uma ótima lembrança dele, porque eu me filiei ao PDT em março de 2022, ali quase que junto, porque teve a janela partidária em que os deputados com mandato puderam mudar de partido. E no finalzinho de abril teve um evento do partido lá em Brasília, na sede nacional do PDT, e eu fui. Era para comemorar o centenário de Brizola, mas antes do dia do centenário, o centenário, na verdade, não me falha a memória, seria em janeiro, mas por conta da pandemia prorrogaram para maio. Tinha várias figuras, vários deputados participando, não só dessa cerimônia, mas dos dias que antecederam a cerimônia. E foi num desses dias, tivemos vários eventos ali, em que eu pude conhecer pessoalmente o David Miranda. O David que me convidou quando foi ter o ato de filiação dele ao PDT, ele mandou uma mensagem me convidando, se eu pudesse estar presente, seria muito bacana e tal. Eu agradeci o convite, mas como eu sou de Uberlândia, eu não conseguiria me deslocar a tempo para o Rio de Janeiro, nem comprar passagem. Enfim, agradeci e pude conhecê-lo pessoalmente, então, num dia lá na sede do PDT em Brasília. E assim, foi muito bacana, porque ele me revelou algo que eu não imaginava, Eu vi ele de longe assim, e já o cumprimentei, e esperei ali um momento, que eu pudesse me deslocar até ele para conhecê-lo, cumprimentá-lo e agradecer. E eu fiz assim, agradeci a ele pela sua luta, pela sua dedicação, por tudo aquilo que ele já tinha feito em prol da democracia, da liberdade, do Brasil. E aí ele disse que me conhecia, que inclusive o que me surpreendeu, a revelação dele na hora lá, é que ele ficou conhecendo o canal Politizando através do Glenn. O Glenn, que segundo ele me disse, conheceu primeiro o canal, e aí comentou com ele, falou: nossa, você tem que conhecer o canal Politizando e tal. E a partir de então o David disse que conheceu o meu trabalho aqui, e, enfim, me agradeceu também, falou algumas palavras ali que me motivaram bastante. Tiramos uma fotinha para registrar aquele momento. Enfim, e aí, nos despedimos, o evento transcorreu.
E pouco tempo depois, né, comecinho de agosto, o David foi internado então por conta de uma infecção, um quadro infeccioso que foi se agravando. E aí foram 9 meses entre CTI e UTI, ia para o quarto, enfim. E eu quero aqui trazer um tweet, né? O Glenn fez aqui um tweet muito bacana nas suas redes sociais, certamente postou entre as redes sociais. E eu quero ler, trazer também repercussão aqui, o que o Lula, o presidente Lula disse, Ciro Gomes. Vamos começar aqui com o Glenn. E vou deixar o link para quem quiser. Ele colocou lá várias e várias fotos, né, do David, do próprio Glenn, o David e os filhos deles. Enfim, vale a pena. E vamos aqui ler. É com enorme tristeza e pesar que eu anuncio o falecimento do meu marido, David Miranda. Ele faria 38 anos de idade amanhã. Então ele faria 38 no dia 10 de maio e veio a falecer no dia 9. Seu falecimento nesta manhã vem depois de uma luta de 9 meses no CTI. David passou em paz, cercado de nossos filhos, familiares e amigos. A vida de David foi extraordinária em todos os aspectos. Sua mãe faleceu quando ele tinha 5 anos, deixando-o órfão no Jacarezinho. Uma vizinha linda, Dona Eliane, acolheu David e, apesar da pobreza de já ter 4 filhos, se tornou a mãe de David e lhe deu uma chance de vida. Ela deu a David a chance de viver todo o seu enorme potencial, superando as barreiras para um menino como ele. Foi central nas reportagens do Snowden, o primeiro homem abertamente gay eleito vereador do Rio e depois deputado. Sua biografia, paixão e força inspira muitos. As origens de David alimentaram muitas noções pré-concebidas naqueles que não o conheciam. Qualquer pessoa que o conheça atestaria que não há ninguém com tamanha força e tão cheio de vida. Teve muito orgulho, né, de ter sido pela revista Time, escolhido pela revista Time como líder da próxima geração. Mas acima de tudo, o maior sonho de David, aquilo que mais enchia seu coração, o seu maior propósito era ser pai. Era um pai dedicado e amoroso. Me ensinou a ser pai, e nossos filhos incríveis, com seu próprio início de vida difícil, são o maior legado de David. Quando David chegou ao hospital no último dia 6 de agosto, disseram-me que havia poucas chances de sobreviver naquela semana. Ouvi o mesmo 3 vezes desde então. Sendo David, recusou. Os últimos 4 meses deram à nossa família os mais belos momentos juntos. David era singular, o homem mais forte, apaixonado e compassivo que já conheci. Ninguém tinha uma palavra ruim para ele. Não consigo descrever a perda e a dor. Farei o possível para honrar seu legado. Nossos filhos e ONGs, eles cuidam de vários animais, enfim, eles realmente têm uma vida muito intensa. A gente tem que reconhecer. E diz mais aqui, e eu sei que muitos irão celebrá-lo e seu impacto. E aqui agora, né, ele deixa várias fotos, repito, eu vou deixar o link para quem quiser ver todas essas fotos. E trazendo aqui um pouco da repercussão, o Lula postou o seguinte: meus sentimentos ao Glenn e familiares pela perda de David Miranda, um jovem de trajetória extraordinária que partiu cedo demais. O Glenn até agradeceu: obrigado, presidente, por todos expressarem amor e orações por David e nossa família. Significa muito nos últimos 9 meses. David ouviu todos eles e é e será uma prova do impacto extraordinário que ele teve em um tempo tragicamente curto. Cabo Daciolo também postou aqui dizendo: David vive, que o nosso Rei, Criador, Pai Eterno venha confortar e fortalecer o irmão nesse momento. Ciro Gomes, como eu disse, que foi assim importante na filiação do David ao PDT, postou uma foto do Ciro abraçado com ele e escreveu: muito triste com a notícia do falecimento do meu amigo David Miranda, um exemplo de vida, um exemplo na política, um exemplo na luta pela democracia, pela liberdade, pelo Brasil. Meu abraço afetuoso ao Glenn, seus filhos e familiares. Então é isso, pessoal. Eu poderia trazer aqui várias outras homenagens. Vou me ater aqui ao do marido do David, o Glenn, ao do presidente, né, Lula, e também a de Ciro Gomes, essa figura que conviveu, enfim, além de ser amigo, como eu disse, foi importante nessas últimas movimentações políticas do David. E, né, muitos aqui sabem, eu sou espírita, sou palestrante. Quando eu falo sobre morte, eu digo uma coisa que, assim, realmente eu tento carregar isso comigo, sabe? É da gente viver a nossa vida a fim de que quando a gente partir deste mundo, eu acredito, né, na imortalidade da alma, que a gente consiga deixar um legado,
né, para aqueles que ficam. E eu entendo que o David deixou um legado muito bonito, e que a gente, quando parte desse mundo, que a gente possa olhar para trás e ter orgulho daquilo que a gente fez. Então eu deixo isso para todos que aqui estão, porque um dia todos nós partiremos deste mundo. E eu, baseado no que a gente já conheceu um pouco do David, até no relato aqui do Glenn, tenho certeza que neste momento o David olha para trás e tem muito orgulho daquilo que ele deixou. Então vá em paz, né, que Deus, né, conforte a família, que Deus ampare o próprio Glenn, os filhos, os familiares, os amigos, e que a espiritualidade superior possa amparar David Miranda nessa passagem. Vá em paz, David. Fica com Deus.